Depois de ter se voltado contra as decisões do Ayano Koji e simplesmente ter escolhido expulsar a Sakura ao invés da Kushida, muita gente parou para pensar, né, sobre a decisão da Horikita no exame de votação unânime. Esse aí é, sem sombra de dúvidas, um dos exames mais difíceis que já ocorreu em toda a história de Yukoso. Mas leva também a gente a pensar o que a Horikita fez para tomar essa decisão tão grotesca, que fez com que ela simplesmente trouxesse um grande impacto para a história, principalmente porque o Ayano Koji já revelou sobre o passado da Kushida, falou para a turma inteira tudo o que aconteceu, todos os segredos dela. Vamos entender tudo isso agora, que eu vou te explicar detalhe por detalhe aqui e responder várias perguntas sobre isso. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a Horikita tomou muitas decisões muito questionáveis aí, né? Guiadas pelo seu instinto, pela sua intuição, que só dão frutos em retrospectiva de um devido trabalho pesado do próprio Kiyotaka, né? A sua estratégia ideal deveria estar mais próxima da estratégia que o Ryuen teve nesse momento. Primeiro ele ia fazer o quê? Expor um traidor e depois fazer uma votação unânime contra esse mesmo traidor. A Kushida recebeu o mesmo desenvolvimento, só que a Sakura foi quem pagou o pato, foi quem foi afetada da classe. Sabe também que uma coisa que afeta muito esse vídeo aqui? Seu like, cara. Pois é, eu tava com saudade, né, de eu voltar com essas brincadeiras. Lógico que o seu like afeta muito a gente positivamente, então capricha nesse like aí, pô. Dá essa moral pra gente demais, cara. Tamo junto sempre, cara. Eu sei que eu posso contar com você, vamos que vamos. Galera, mas em vista disso tudo que aconteceu, depois de toda a revelação do exame, a gente sabe que eles precisavam expulsar alguém para ganhar pontos, né? Para poder conseguir pontos para a classe e subir na sua classificação. Na primeira rodada, a votação de expulsar, o Kiyotaka votou contra a expulsão, mesmo que devesse votar a favor. Infelizmente, o resultado era 2 pessoas a favor e 37 contra. Depois de uma rodada, verificando-se todos os votos a favor e ele sabendo que era um do Koenji, o Sudo sugere votar nele, mas a Horikita diz que não pode quebrar uma promessa que ela tinha feito com ele. Em vez disso, ela propõe pegar todos os pontos privados equivalentes para poder salvar ele. O Koenji então concorda a mudar o seu voto para contra. Ele votou contra também em várias rodadas consecutivas, aí foi 1 a favor e 38 contra. A Kei pergunta a Horikita se ela conhece, sabe quem é esse culpado. O Kiyotaka também diz que ele meio que sabe aí, né? Ele conversa com a Horikita e provavelmente os dois têm em mente quem é de fato a pessoa que está votando a favor, sendo a única pessoa contra todo mundo. Kiyotaka então começa a votar a favor. As rodadas de votação subsequentes foram simplesmente de 2 a favor para 5 a favor e depois 11 a favor. 3 rodadas na qual o a favor foi aumentando. Então o Kiyotaka sugere que toda a turma vote a favor e depois expulse o culpado. E aí a turma concorda, mas a Horikita quer dar uma última chance para o culpado se redimir. Infelizmente é novamente a mesma coisa, 1 a favor e 38 contra da expulsão. A classe, incluindo a própria Horikita, e isso é importante para você gravar, concordam em ir a favor e depois expulsar o culpado então. Agora, 39 a favor, o Hirata fala que permite que o culpado se apresente e deseja inclusive se jogar como isca no meio da parada. Ele simplesmente falou que podia expulsar ele, só que no entanto o culpado não apresentou, não saiu. É claro que o Hirata, sendo um cara que todo mundo gosta, ele não iria ser expulso de jeito nenhum. A Kushida diz que eles não deveriam ter feito isso por causa da Horikita e do Kiyotaka. Só que o Kiyotaka calmamente diz que ele vai assumir a culpa se ele tivesse errado de quem seria o culpado e se permitiria ser expulso. Kiyotaka então começou a expor todas as suas razões do porquê que ele acha que era a Kushida, revelando inclusive o passado da Kushida. E aí ela mesma se voluntaria, só que recebe 5 a favor para a expulsão. Então ninguém queria expulsar a Kushida também. O Kiyotaka não conseguia vencer ele próprio, então ele seria o próximo. No entanto, ele começou a apresentar várias evidências conclusivas a partir da Kushida ter compartilhado a escola anterior com a Horikita. Ou seja, eles meio que tinham algum potencial aí de que ia dar metade dos seus pontos particulares e depois recitava toda a gravação de contrato que elas tinham uma com a outra. Com isso, a Kushida quebrou total, mano. Em paralelo, a Horikita, percebendo que não podia desistir da Kushida, ela acha que a Kushida vale mais de 100 pontos de classe, mas não valeria 350 pontos de classe que deveriam se abster. Então ela faz o quê? A Horikita anuncia que vai proteger a Kushida e que outra pessoa, vulgo a Sakura, deveria ser expulsa. O Kiyotaka até interrompe a Horikita nesse assunto aí, né? Trabalho cruel de expulsar a Sakura, culpando ela mesma e a própria Airi. E aí começou a confusão generalizada, né? Porque o Kiyotaka meio que puxou pra ele a responsabilidade de expulsar a própria Sakura, falando que ela era muito fraca, que as notas dela eram mais baixas e tudo mais, porque ele simplesmente
falou mal dela, acabou apelando para expulsão total. Então agora a gente vai direto fazer o seguinte, vamos rever todos os pontos do que aconteceu. Primeiramente, expulsar alguém seria o melhor ponto de vista? Tiveram várias turmas que não expulsaram ninguém. Galera, nesse ponto aí, matematicamente falando, sim, seria o melhor caso, porque eles receberiam muito mais pontos para uma expulsão, mandando alguém embora, do que simplesmente deixando alguém lá. Isso possibilitaria eles subirem um grau ali na classe, né? Mas então, se essa expulsão de alguém fosse a coisa correta, por que as outras classes não votaram em simplesmente expulsar alguém também? Bom, a gente tem as obviedades, né? A Itinose é o mais óbvio de todos, mesmo que Kanzaki tenha falado, a natureza dela não permitiria expulsar ninguém, porque ela é muito boa com todo mundo. No entanto, lembre-se sempre que, na verdade, tanto Ryuen quanto a Sakayanagi eram inicialmente a favor da expulsão de alguém, mas ambos perceberam que não era possível chegar na unanimidade sobre quem deveria ser expulso. Por isso que eles não conseguiram expulsar ninguém. A Sakayanagi aproveitou essa oportunidade para dizer que não cortaria ninguém porque ela considerava eles queridos, e isso era uma mentira, obviamente. O Ryuen era um pouco diferente. Sem Katsuragi, ele simplesmente podia ter cortado o Tokito, mas acabou decidindo contra isso, respeitar a decisão de toda a classe de não cortar ninguém também. Por isso que eles acabaram não levando ninguém. Era mais por questão de ninguém aceitar, né? Não ia ter aquela unanimidade que eles precisavam. Então, galera, a Horikita fez uma escolha errada em algum certo lugar? Bom, para começo de conversa, a Horikita teve duas escolhas aí, só que poucas pessoas perceberam. Uma foi feita de forma implícita e outra de forma explícita. A escolha implícita foi o que ela fez entre os números 5 e 6 na linha do tempo geral, porque ela prometeu expulsar o traidor, que era a própria Kushida. A escolha explícita é onde ela verbaliza que deixaria a Kushida ser expulsa. Mas no caso, outra pessoa foi expulsa, que no caso foi a Sakura. O argumento da sua escolha implícita é definitivamente incorreto. Se ela quisesse expulsar realmente a Kushida, se tivesse em retrospectiva isso daí, como a convergência do enredo no geral do seu caminho, muitas coisas ajudariam o Kiyotaka a chegar no final da conclusão. Apesar das informações disponíveis na época, a sua escolha implícita também estava incorreta. Observe-se que a Horikita estava ciente de que a Kushida era o culpado, ela sabia disso. Mais tarde, ela teve uma epifania de que a Kushida não podia ser expulsa. Simplesmente, se ela tivesse a consciência antes de passar, né, para o seu devido lugar, ela deveria ter continuado votando contra. Então ela deveria ter colaborado com o Kiyotaka ou ela mesma ter exposto a Kushida na realidade. Então era essencialmente a mesma tática que o Ryuen usou contra o Tokito. Novamente, provando que o Ryuen ainda estava à frente da Horikita nesse passo. Depois que a Kushida fosse exposta, ela teria que votar contra, para evitar a expulsão da Kushida. Todo o resto permaneceria o mesmo e a Kushida obtinha o mesmo desenvolvimento também e o crescimento que as coisas deveriam acontecer. Isso também consolidaria a Horikita como um líder capaz. Então ambos os lados sairiam ganhando. Agora, vamos discutir a segunda escolha, que era proteger a Kushida e expulsar a Sakura. Como o Kiyotaka diz no seu monólogo lá no segundo ano, no volume 6, a própria Horikita veio numa conclusão, né, depois de esfriar nesse todo o rescaldo, que ela fez uma decisão meio que desastrosa na época e não era baseada em qualquer lógica concebível. Ela simplesmente ficou pensando e viu que ela não fez a melhor escolha. Em vez disso, foi baseado no puro instinto, né, nas emoções que ela teve na hora. Os instintos da Horikita sugeriram que a Kushida desempenharia um papel fundamental para chegar à classe na posição A. Mas ela não pensou em como eles conseguiriam um voto unânime a favor da Sakura. Por isso, como o próprio Kiyotaka sugeriu no seu monólogo, falando lá no volume 5 do segundo ano, só ele poderia ter conseguido expulsar a Sakura. Isso porque a própria Airi tinha sentimentos por ele. Só que mesmo que ele tivesse esse poder sobre a Airi, a Haruka não ia votar a favor dela ser expulsa. Então, a Horikita não seria capaz de expulsar a Airi pelo simples motivo de que a Haruka não ia ter desistido. A Haruka só se dobrou e realmente votou nela porque o Kiyotaka e a própria Airi falaram com ela. Em última análise, então, a Horikita precisaria concordar em expulsar a Kushida ou desistir de 350 pontos de classe. Era basicamente isso no final das contas. A Horikita também descontou o fator de que a Haruka escolheu para se expulsar. Então, foi uma pura coincidência que o Kiyotaka tinha contado sobre a lojinha para Haruka antes, que a Airi queria ser corajosa e queria ajudar na lojinha. Então, se o Maid Shop não fosse acontecer, Haruka teria simplesmente desistido antes. Não tinha tempo da Airi reabrir a conta do Twitter e postar várias mensagens lá. Além disso, foi tudo uma coincidência que o Kiyotaka conseguiu recuperar Haruka devido às mensagens positivas da Airi no Twitter, no volume 7 que a gente viu. Finalmente, a gente teve a Horikita como um grande salto de fé em que a Kushida pode realmente ser reabilitada. Não tem uma lógica exata por trás disso, mas é uma pura intuição,
como a gente viu no volume 6 do segundo ano, que ela lutou consideravelmente e foi apenas devido à ajuda da Ibuki que ela conseguiu alcançar a Kushida. Então peraí, vamos lá. O Kiyotaka é ou não é culpado pela expulsão da Sakura? Calma lá, meu pequeno gafanhoto. O Kiyotaka na verdade não tem culpa de nada, cara. Não importa como você olhe pra isso. Isso ocorreu porque implicitamente ele pediu a aprovação da Horikita sobre a expulsão da Kushida na linha do tempo, no passado. Só que, se a gente for lembrar lá do volume 11.5 do primeiro ano, ele diz que a decisão cabe a Horikita. Se a Horikita realmente não quisesse expulsar a Kushida, ela deveria ter parado o Kiyotaka naquele momento votando contra. Só que no momento em que ela avança, ela dá uma aprovação ao Kiyotaka para ele seguir em frente e expulsar a Kushida. Uma vez que é decidido que a Kushida não seria expulso depois pela Horikita, o Kiyotaka foi essencialmente forçado a expulsar a Airi, outra pessoa, e trazer ela para votação unânime. Como ele mesmo disse, fazer uma coisa diferente provavelmente traria muito mais confusão do que simplesmente tirar a Sakura aí, que era... mano, o alvo mais fácil pra ele poder tirar. Imagina se ele fosse tirar qualquer outra pessoa. Mas, independente dessas decisões aí anteriores, puramente por ponto de vista matemático, quem deveria ter sido expulso? Kushida ou a Sakura? Quem ajudaria mais no futuro? Cara, isso é algo realmente discutível. Mesmo assim, a Horikita sugere que a Kushida contribuiu muito para a classe, especialmente em comparação com a Sakura, que a gente sabe que tinha as menores notas no geral. Eu diria ainda que a Kushida era quem deveria ser expulsa. Eu acho, por causa do... não gosto dela, tá ligado? E a lógica vem diretamente do Kiyotaka, que se contradiz. Porque o Kiyotaka, cara, quando ele expôs todas as razões para expulsar a Airi, ele diz que a decisão deve ser estritamente baseada em todas as contribuições atuais e não no potencial futuro. Então, basicamente, a Airi poderia melhorar. Ele mesmo poderia fazer a Airi melhorar. Então, nesse sentido, a Kushida, que basicamente deu informações para o Ryuen, lá no volume 4 do primeiro ano e no 5, respectivamente, né, custou a classe mais de 150 pontos. E as suas contribuições definitivamente valem muito. Em contraste, a Airi não contribuiu nem diminuiu os pontos de classe efetivamente, tornando Kushida pior, porque ela perdeu pontos de classe. Kiyotaka se restringe ao OAA, mas na prática ele deveria ter levado em conta também os danos já causados pela Kushida. Então não teria como ele literalmente deixar a Kushida ficar dentro da sala. Poderia ter tido uma conclusão diferente para isso então? Bom, como a gente acabou de falar ainda há pouco, a Horikita não devia ter dado a aprovação para votar a favor de expulsar o traidor. Ela deveria ter exposto a Kushida primeiro e forçar ela a votar contra. Porque se isso acontecesse, se mesmo depois disso tudo a Kushida continuasse a votar a favor, isso provaria conclusivamente que a Kushida não poderia ser reabilitada. Nesse caso, a Kushida deveria ter sido expulsa, porque ela não estava literalmente contra a turma total, porque não tinha futuro na escola. Outra escolha também, que realmente estava nas mãos do Kiyotaka, era tecnicamente que o Kiyotaka ainda poderia ter forçado a Kushida a ser expulso. Mas isso era realmente muito complicado para se fazer e ele não poderia cortar a Horikita imediatamente quando ela estava expondo todas as razões para a Kushida ficar na sala, entendeu? Então ele poderia enfatizar que ele só aceitaria a expulsão da Kushida e de mais ninguém, dada a promessa anterior que os dois tinham feito um com o outro, tanto a Horikita ali fez junto com o Kiyotaka. Seria muito mais fácil para a classe se unir por trás de sua mensagem, por exemplo. Com toda a classe contra ela, a Horikita teria que aceitar a expulsão da Kushida, não ia ter jeito se todo mundo fosse a favor e ela fosse contra sozinha. Então, pensando na frente, a Horikita aprendeu com essas lições, cresceu como personagem. Mano, como a gente falou, volumes 7 e 6 do segundo ano diz que ela pensou nisso tudo como um erro, uma falsa promessa de expulsar o traidor quando ela mesma não estava preparada para isso. Isso era certo. Foi um erro dela, um erro que podia ter se tornado mais apropriado. Mas assim, as coisas continuam melhorando, né? A Horikita é até perdoada e diz que os erros acontecem, só que ela mesma diz que ainda não seria a favor de expulsar alguém e diz repetidamente que a sua decisão foi a escolha correta, porque ela ou expulsava ninguém ou expulsava a própria Kushida. Então era a parte realmente que ela estava correta, ela se sentia certa. A razão é simples. Uma vez que ela deixava de fora alguém que pudesse ser expulso, não tinha uma votação unânime, sempre ia ter um sobrando. Pessoas em risco de expulsão votariam constantemente contra. A única maneira seria então encurralar a Kushida e ela acabaria saindo, algo semelhante com o que aconteceu com a Ibuki na classe do Ryuen, que não fez absolutamente nada. Basicamente, a única razão pela qual a Horikita conseguiu expulsar alguém era devido a essa falsa promessa do Kiyotaka. Se ela não fizesse essa falsa promessa, ela não conseguiria expulsar ninguém. E a turma simplesmente ia deixar de ganhar os pontos, na verdade ia perder pontos. Então qual é o efeito disso tudo sobre o entorno da classe toda? Galera, infelizmente a classe está mais dividida como resultado disso tudo. As qualidades de liderança da Horikita também foram questionadas, né? Ela acabou não ganhando aquela liderança que a gente comentou lá no início que ela ganharia, já que 16 votos foram a favor, então cerca de
40% da turma não a vê como valiosa pra eles. E isso antes de expulsar a Sakura. A posição da Horikita como líder estava muito abalada por isso. E a confiança que ela estava tentando construir até agora foi atingida, por um caminhão, sacou? Isso era um pouco especulativo, logicamente, mas a razão pela qual o Kiyotaka ajuda ela tanto nos próximos volumes, 7 e no 6 do segundo ano, é que ele precisa da Horikita e da classe no geral, né? Precisa que eles vençam e que a classe volte a confiar em todas as habilidades dela como líder. Lembrando que ele fez a mesma coisa tomando ação direta lá no volume 3 do primeiro ano, que já passou no anime, para poder apoiar ela como líder. A classe também fica mais assustada, porque eles podem ser mais próximos de serem expulsos. Pô, sinceramente, passar por uma parada dessa, você não vai saber quem vai querer te expulsar ou não. Entendeu? Então você acaba ficando meio acanhado por isso tudo. Então, embora isso tudo possa ser uma ferramenta poderosa para melhorar a classe, essa é uma maneira muito forte que pode potencialmente sair pela culatra, tá ligado? Se fosse uma empresa, faria sentido, a avaliação do desempenho, né, de todo mundo e tal, mas as pessoas podiam ser demitidas e simplesmente recontratadas depois. Só que nesse caso, só dá para sair, ninguém volta. Então o que pode acontecer é a classe começar a competir entre si, fazendo com que as pessoas comecem a se sabotar, sacou? Felizmente, isso não parece ter acontecido, graças a Deus, pelo menos até agora, né? Então, vamos lá. No final das contas, a gente até teve a decisão fria do Kiyotaka, né? De uma maneira magistral e impecável, no geral, que fez com que a classe votasse em unanimidade. E agora ele vai ter que construir de novo o patamar de confiança que todo mundo tinha na Horikita. E ela teve aprendizados e crescimentos subsequentes, né? São muito bem feitos também essas partes aí, porque ela reflete sobre os seus erros e é capaz de unir a classe de novo, conversando com todos os afetados, vulgo Haruka nesse papo aí, e capaz também de trazer a Kushida de volta para a classe para ajudar eles a subir para o primeiro lugar, né? Pelo menos ajudou em alguma coisa. Mas assim, tô bastante curioso para ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa decisão da Horikita. Será que ela teve a decisão certa de deixar a Kushida? Como é que vocês agiriam na situação, no lugar dela nesse momento? Deixa aí nos comentários pra mim e também capricha naquele likezão pra fortalecer demais a gente aqui no canal. E ainda melhor, completar esse combo firme e forte garante também a tua inscrição, cara, com o sininho ativado, que isso aqui não pode faltar pra gente, pô, acompanhar mais Yukoso junto, cara. Também outros animes, logicamente, né, porque o mundo dos otakus é gigantesco e eu quero que você faça parte disso com a gente aqui. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração, um forte abraço e até a próxima, hein? Valeu!